Começa agora, Metrópole Serviço. Prestação de contas com a sociedade, utilidade pública e cidadania. A Rádio Metrópole, a seu inteiro dispor. 3h02, está começando aqui, hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2020, o Metrópole Serviço. Boa tarde. Eu sou Cristina Miranda e junto com Zé Silva, que está ali do lado, já esperando. Deise, como sempre, passando por aqui. Vini ali no aguardo, o topo da cabeça. A gente vai seguindo aqui no Metrópole Serviço até as 4h da tarde. Liga, viu, gente? Participa, tô aqui te esperando. Por favor, que é tão bom esse bate-papo, essa conversa. O telefone daqui é 3505-5000, 3505-5000. O WhatsApp é 981553258, 981553258. E também você pode mandar mensagem aqui para o nosso sistema interno, o metro1.com.br. A gente abre aqui, lê, vai conversando, batendo um papo. Você tira a sua dúvida, faz seu questionamento, sua denúncia. Estamos aqui para lhe ouvir, para você falar, sim. Prestação de serviço, é isso que a gente faz aqui, é tão importante, eu fico tão feliz quando venho. Essa hora é uma massagenzinha assim no coração. É muito bom mesmo. Ainda mais hoje, com quem eu vou conversar, já está no telefone, vamos ver. Já, Zé? Muito bem. Saulo Daniel Lopes, advogado, professor, queridíssimo, tudo bom? Como vai? Olá, minha querida amiga Cristina, pessoal da Metrópole, ouvintes amados, é sempre um prazer estar com você, participando dessa hora tão prazerosa do nosso dia. É tão bom, né? A gente vai tirar várias dúvidas. Vou aproveitar você muito, hein? Eu não disse nem qual foi a especialidade aqui hoje, o assunto que a gente vai tratar. Porque se duvidar, no meio do caminho, como ele tem vários assuntos, né? Ele tem várias especialidades dentro do direito civil, e aí a gente vai lá e explora. Não, hoje vamos começar com uma coisa que é muito importante, que muitos ouvintes têm pedido, têm questionado, e que já tem um tempinho que a gente não fala aqui, que é o direito condominial. A gente está vivendo um momento onde os síndicos, eles têm, sim, sido muito exigidos. A gente está num momento de exceção, estado de exceção, tudo tem mudado. E aí, muito mais gente dentro de casa, por um período muito mais longo. Então, isso muda também a convivência nos condomínios. Tem muitas medidas provisórias aí, o direito tenta seguir para acompanhar esse estado tão diferente que a gente tem vivido, de pernas para o ar. E a gente vai tentar aqui entender um pouquinho como é que estão seus clientes dos condomínios, muito enlouquecidos? Absurdamente. As relações estão efervescendo, as pessoas estão sem saber muito bem como agir em determinadas situações. Os síndicos é que estão como no olho do furacão, isso. Cada dia mais procurando auxílio, procurando ajuda. Um dos remédios mais efetivos nessa área talvez uma das medidas mais difíceis de serem empregadas, que é um negócio chamado bom senso. Porque as pessoas estão com mais dificuldade, até porque os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão desesperadas, a questão da saúde, a questão dos negócios, a questão econômica, a questão da própria solidão, da ansiedade que esse momento está impondo a todos nós, está deixando, infelizmente, as pessoas com dificuldade, uma dificuldade até entendível, razoável, de agir com razão, de agir sem força de emoção, de agir com ponderação em determinadas medidas. Então, tudo, absolutamente tudo, tem se transformado em situações de muita rusga, de muita rixa, de muita briga. E isso no ambiente condominial, a gente sabe que em situações normais já é um fator de extremo catalisador de estresse, de extrema desestabilização de ambiente. Nesse momento agora, então, isso se torna ainda muito mais potencializado. Então, uma das coisas que a gente mais tem dado atenção nesse momento é a relação condôminos, condomínios, síndico, administração. Algumas medidas a gente tem sempre recomendado e hoje isso avoca, isso traz especial atenção de todo mundo. Olha, Gal já está mandando aqui uma mensagem, e é verdade, viu, Gal? Ela está dizendo aqui, boa tarde, Cris. Eita, que hoje é o dia da treta e da risada.
Pense no assunto que vai render. É verdade, condomínio, como bem disse Saulo, assim, exigiria uma dose extra de bom senso, e a gente sabe que é difícil, que realmente as pessoas estão com os nervos já à flor da pele, e passando mais tempo dentro de casa, ou seja, convivendo mais com o vizinho. Convivia só em horários específicos e agora muita gente em home office, crianças dentro de casa, idosos que não saem, e aí tem um barulho de cima, tem o outro que gosta de uma coisa, o outro vizinho de outra, e aí o síndico tem que tentar apaziguar aí os ânimos, mas nem sempre é fácil. Eu queria começar entendendo, se você tiver algum exemplo, eu vou adorar, viu? Vou adorar, se você tiver um exemplo clássico que diga isso. Como é que o síndico tem feito para fazer valer a própria autoridade que o cargo tem, né? Ele vai ter que dar um jeito, ou seja, ele vai ter que dizer se naquele condomínio vão entrar visitas ou não, como é que vai ser o delivery que vai ser entregue, só do lado de fora, quantas pessoas cabem de visitantes, se for permitido, as áreas comuns vão abrir, vão fechar. Me dá um exemplo aí, bem clássico. A gente tem que voltar um capítulo antes dessa sua pergunta, que é exatamente a que versa sobre a definição de que poder o síndico tem agora. Antes de saber como fazer valer os poderes que ele tem, é importante a gente investigar e perguntar que poderes ele tem. Isso porque é o seguinte, houve uma caminhada legislativa, ou seja, um projeto de lei que caminhou nas duas casas nacionais, né, dos casos federais, no Congresso e no Senado e na Câmara, e chegou mais ou menos redondinho e discutido na mão do presidente. Um dos principais artigos do projeto de lei foi objeto de um veto presidencial, que era exatamente o artigo 11 dessa lei, que é a lei de regime emergencial, regime jurídico emergencial transitório das relações de direito privado. Conhecida como nova lei da pandemia, né? Não, uma das novas leis da pandemia. Essa é a segunda delas. Exatamente, a nova lei, porque a outra era a lei da pandemia, ou seja, a nova lei. Exatamente, a nova lei, a segunda lei da pandemia, que versa só sobre relações de direito privado, relações civis. Fala sobre prescrição e decadência, fala sobre relações de consumo, fala sobre uso capião, e um dos capítulos dele era só sobre condomínios edilícios, o condomínio que a gente está acostumado a ver. O artigo 11 desse dispositivo, dessa lei, ele tinha uma redação muito ampla e, de fato, entregava ao síndico poderes desde restrição, ele por decisão unilateral de ato de administração, passava a ser propriedade e possibilidade do síndico restringir, diretamente sem consultar ninguém, a utilização de áreas comuns, obviamente, restringir a possibilidade de reuniões, festividades, tudo isso em áreas comuns, salão de festa, nada disso. Inclusive, há reuniões, isso aí a interpretação era meio divergente, mas muita gente interpretava que ele poderia, inclusive, proibir aglomerações nas unidades habitacionais, dentro dos apartamentos. Não pode festa no seu apartamento. Muita gente entende assim. Eu, particularmente, entendo que a lei o projeto de lei não abrigava isso, mas dava poder a ele de restringir festas em geral. Salão de festa não poderia ser usado para reuniões, para festas, para festividades, para inclusive vagas para terceiros. A vaga de estacionamento você não podia alugar para terceiro. Esse era o projeto de lei. Dar ao síndico esses poderes ordinários para que ele pudesse, de conta própria, agir, caso necessário, no condomínio com esses poderes. Esse artigo foi vedado. E a justificativa presidencial foi que ele não quer passar para o síndico poderes que devem ser da coletividade. E aí, no artigo seguinte, ele autorizou que as assembleias possam ser feitas por meio virtual. Agora, já podia antes, mas isso era um pouco discutível, ou podia ser objeto de anulação. Agora, a lei diz expressamente. Além disso, ele postergou mandatos, a lei posterga mandatos de síndicos que terminariam nesse meio tempo, porque em algumas situações, em alguns condomínios, em um condomínio de muitas pessoas idosas, de muitas pessoas com deficiência, fazer uma assembleia por meio virtual talvez não
não gerem inclusão que é necessário para esse tipo de deliberação, tipo de decisão. Então, em algumas situações, pode ser que essa assembleia virtual seja inviável. Mesmo em qualquer... Os mandatos que terminariam a partir de 20 de março ficam postergados, prorrogados até o dia 30 de outubro. Então, nenhum síndico vai perder poderes nesse meio tempo. O banco é obrigado a aceitar a procuração dele, aceitar a ata de eleição dele, tudo isso. Nesse tempo, o síndico continua obrigado a prestar contas. O inverso também, já vou numa pergunta aqui, o inverso também, assim, ela pode ser virtual, mas se for inviável, ele prorroga. E se ele resolver que precisa ser presencial, tomando as medidas de distância, e muita gente se sente desconfortável para se reunir e achar, não quero também. Passa a ser inviável? Particularmente, não recomendaria. Do ponto de vista jurídico, me parece que essa é uma circunstância passível de anulação. Por quê? Porque a gente vive uma pandemia mundial. Embora não exista um artigo de lei expressamente dizendo é proibida qualquer tipo de reunião, de assembleia presencial nesse momento, a gente tem outras deliberações municipais, por exemplo, proibição de ajuntamentos maiores do que 50 pessoas. Por exemplo, se a assembleia tiver mais do que 50 pessoas, de cara, eu já digo, não pode. Bom, mas e se o condomínio não tiver 50 condôminos? Ainda assim, eu posso manter a assembleia? Eu, sinceramente, recomendaria que não mantenha. Não mantenha ela fisicamente. Por quê? Porque existem outras circunstâncias. Pode ser que algum condômino esteja dentro do grupo de risco. E ainda que seja dentro da capacidade liberada pelo poder público, ele pode estar um pouco mais passível de infecção, sobretudo porque a maioria das assembleias ocorrem em locais fechados, com pouca circulação de ar, um ambiente propício para a proliferação de vírus. Então, a minha recomendação para evitar potencial impugnação, potencial anulação, é que se priorize direto a reunião virtual. E outra coisa, que essas reuniões sejam feitas com pautas únicas. Faça uma assembleia só para um assunto. Não coloque 5 assuntos na pauta. Sim. Faz só sobre um assunto e assunto que seja emergencial. Não tem como prorrogar. Por exemplo, que estourou um cano, precisa fazer uma obra emergencial, precisa de aprovação. Alguma coisa que seja, de fato, de extrema necessidade. Eleição de síndico? Eleição de síndico não é extrema necessidade agora, até porque o mandato dele está prorrogado. O mandato dele está prorrogado. Pode esperar. A nossa recomendação, a recomendação da comunidade jurídica nesse momento, a recomendação dos sites especializados em direito do consumidor tem sido nesse sentido. Assembleia só para assuntos, de fato, que sejam de extrema necessidade, sejam urgentes. Pode fazer uma assembleia, já que o síndico não tem esse poder, segundo a lei, para deliberar que regiões de zona comum, de uso comum, podem ser liberadas ou não liberadas nesse momento. Alguns condomínios têm feito, por exemplo, votação informal. Passa de casa em casa um formulário, de unidade em unidade, um formulário, cada um preenche. Opino, por exemplo, as academias, elas não podem, tem muitos condomínios que têm academias. Isso. A academia, ela está debaixo de um decreto municipal, então não pode abrir. Porque tem uma lei acima da escolha das assembleias. Mas tem coisas que não tem lei. Não tem lei, por exemplo, sobre o uso de piscina. Isso. Sobre o uso de brinquedoteca. Não tem norma acerca disso. Tem nenhuma deliberação no poder público. Então, isso pode ser definido com a própria coletividade dentro do condomínio. Pode se passar um formulário. E aí você vota. Piscina sim, brinquedoteca não, sala de jogos sim e tal. E cabe ao síndico, nesse caso, como Poder Geral de Administração, não, de fato, vetar se a Assembleia escolheu ou se a votação condominial escolheu abrir. Mas ele pode limitar, como 2 por vez na piscina, 3 por vez, marca um horário, funcionando como reserva. Você vai reservar o horário que você, sua unidade habitacional, sua família ali, vai mergulhar na piscina. Daquele horário que aquela é exclusiva sua. E fazer por regime de horário, fazer por regime de escala. Essa é uma das possibilidades para utilização, caso
de fato, a comunidade, o pessoal do condomínio decida que, por maioria, esse é o melhor caminho para as pessoas nesse momento. Já tem uma pergunta aqui de Ludmila, que é o seguinte: tem um vizinho que o filho dele acorda às 6 horas da manhã e fica batendo com o brinquedo no chão, me acordando assustada. Fui conversar e ele me ameaçou. O que eu faço? Bem, a gente tem alguns limites, tanto em legislação nacional quanto em legislação municipal, que é a tal da lei do silêncio. Então, existem horários que o barulho ele tem um limite e outros horários que o barulho tem outro limite. Por exemplo, aqui em Salvador, entre 7 horas e 10 da noite, o barulho permitido é de 70 decibéis. De manhã até de noite, a partir de 7 horas até de noite, é de 70 decibéis o volume máximo que pode permitir, tá? Você pode produzir. De 7 ou de 10 da noite até 7 da manhã, o horário da madrugada, esse limite cai para 60 decibéis. Como medir isso? Com um decibelímetro. Desculpa a redundância. Mas é um instrumento que alguns condomínios já se ocuparam em comprar. Tal. Medir isso é um pouco mais complexo. Cabe a ela, de fato, gravar essas situações com o celular, isso pode ser possível, informar a administração, notificar por escrito mesmo, até por envio de AR, o condômino, o vizinho que está importunando, e se isso não resolve, infelizmente, a última situação, e caso seja necessário, é uma via sem saída, é o judiciário. Promover uma ação judicial pedindo uma obrigação de fazer no sentido que ele, como responsável por todos os ruídos que saem da sua unidade habitacional, possa estar restringindo, possa estar cuidando do seu filho, possa estar tirando do menino o instrumento que ele produz esse ruído a essa hora da manhã. Cabe aos pais o controle dos filhos. Então, se 6 horas da manhã ele está produzindo um ruído que vai em som além do permitido pela legislação municipal, cabe ela, em primeiro lugar, com bom senso, segundo, com uma notificação formal, terceiro, com comunicação à administração e pedindo que ela, de fato, tome alguma providência, porque isso também é uma infração condominial, passível de penalidade, passível de multa, passível de advertência dentro do ambiente do condomínio, e, em última instância, ela pode procurar o judiciário. E quando ela fala aqui que ela foi conversar e foi ameaçada, você já tem uma outra situação. Assim, estou aqui imaginando, Ludmila, se quiser escreve mais aqui, porque você tem às vezes é um brinquedo que é aquele sonzinho tac-tac, igual sapato, né? E que não tem um decibéis que cheguem a 60, 70, mas é aquele barulhinho que incomoda a pessoa em casa. E foi conversar, e foi ameaçada. Isso também tem que ficar registrado quando ela vai na administração, tudo direitinho? Existem diversos níveis de ameaça. A ameaça mais grave, a ameaça de olha, se você continuar me importunando, eu vou lhe matar, eu vou lhe agredir, vou quebrar sua cara. A gente ouve isso às vezes, né? Isso infelizmente, chega a ser corriqueiro em ambiente de estresse, como ambiente condominial. Isso aí já entra na seara penal. Tá? Isso pode configurar um crime, cabe ela lavrar um boletim de ocorrência na delegacia, especificando exatamente qual o teor, se possível gravar essa conversa, se possível ir com a testemunha do lado, alguma coisa que faça constituir uma prova efetiva. Essa ameaça, de fato, deve ser reprimida pela polícia. E ela pode representar contra ele, informando, fazendo esse boletim de ocorrência. Existem situações que, de fato, incomodam, mas que acabam estando dentro do direito das pessoas. Uma casa com criança, às vezes vai ter um choro de criança. Uma casa com criança, uma casa com cachorro, às vezes vai ter um latido de cachorro. O latido de cachorro, às vezes, mesmo dentro dos decibéis, mesmo dentro do limite autorizado pela lei, incomoda, ou pode incomodar. Um choro de criança, às vezes, mesmo dentro daquele limite, incomoda ou pode incomodar. Cabe nesse caso, é bom nesse caso, que as pessoas recorram ao bom senso. De conversa, de possibilidade, olha, tenta dar esse brinquedo a ele só a partir das 8 da manhã, a partir das 7, porque senão aqui em casa ninguém dorme, fica muito complicado. Na ausência de conversa, a gente tem que exercer um pouco mais do limite da tolerância. Porque se a pessoa está exercendo
a possibilidade de convivência dentro do ambiente da casa dele, dentro dos limites da lei, a gente não vai ter um mecanismo legal que imponha a ele o dever de parar. Entendeu? Tem até uma pergunta aqui da Karine Rocha, que ela é professora. Ela diz: boa tarde, tem uma pergunta para o entrevistado, e vai nisso tudo que você está falando. Mesmo no caso de uma obra respeitar o limite do barulho, ou no caso o choro da criança, né, pode ser limitado um horário por assembleia? Não no caso do choro, mas no caso da obra, sim. Estamos todos trabalhando em casa, é muito difícil mesmo com um ruído limite. Num caso de obra, é possível? No caso de obra, sim. Normalmente, pelo menos todas as convenções que eu conheci até hoje, convenções de regulamento interno, normalmente há uma disposição acerca dos limites de horário para a obra. Uhum. Em ambientes residenciais, normalmente esse limite temporal é de 8 ao meio-dia e depois a partir de 2 horas até 6 horas da tarde. Normalmente essa é a praxe em ambientes residenciais. Em ambientes comerciais a lógica se inverte, porque durante o horário comercial é o horário que as pessoas estão trabalhando e como não dorme ninguém, em regra, em ambiente comercial, normalmente os regulamentos, as convenções prevêem que essas obras devem ser feitas exatamente no horário da madrugada, a partir das 6 horas ou a partir das 8 horas, dependendo do ambiente. Então, a convenção e o regulamento interno, o regimento interno, devem sim prever esse tipo de situação. E não há, às vezes um regulamento é muito antigo, o regimento é anterior, tal, não se previa isso na época, não se falava sobre isso na época. Essa pode ser objeto de uma convocação de assembleia, justamente para inserir e para aprovação de uma mudança, de uma alteração no regimento, uma alteração na convenção, para exatamente prever horários específicos para a obra. Tá? Porque muitas vezes, né, é isso que você falou, né? Quando a gente tem já previsto no condomínio, é num horário comercial até, que é o horário que tem menos gente. Como se inverteu essa lógica por conta da pandemia, é possível fazer uma convocação especial agora, nesse momento de pandemia, para inverter isso e ver se todo mundo topa ou não? Essa inversão vai ser um pouco mais difícil, porque a lógica é a seguinte, é que nesse ambiente, nesse momento de pandemia, as pessoas estão trabalhando em casa e dormindo em casa. Isso é um pouco mais complicado. O regulamento e a convenção normalmente são pensadas para uma lógica de que você dorme e descansa em casa e trabalha na rua. Então, no horário comercial, as obras são permitidas. No horário de descanso, as obras são proibidas. Se você tem um regulamento e uma convenção de lugares comerciais, condomínios comerciais, voltados para isso, normalmente o horário comercial é o horário em que não se deve perturbar. Então não permitem obras no horário comercial, porque isso espanta a clientela. As obras são permitidas nos horários noturnos. E aí cada um que se vire para fazer uma obra no horário noturno. Porque nesse horário você não perturba ninguém, porque aquele ambiente, em regra, está vazio. Durante a pandemia, em que as pessoas estão o tempo inteiro em casa, a gente tem também uma disposição, um decreto municipal, se não me engano é o 32.280, em que as obras em lugares habitados, em condomínios que estejam habitados, unidades imobiliárias habitadas, só são permitidas em caráter de urgência. O que é uma obra de caráter de urgência? Um vazamento. Tem um vazamento ali, é permitido que você faça uma obra de reparação disso. De repente, um aparelho de gás está com problema, é permitido que alguém venha fazer isso. Mas obras de melhoramentos, obras de ampliação, todas essas obras, durante o período da pandemia, enquanto vige o decreto municipal, está proibido. Então, obras em condomínios devem ser restringidas e cabe também ao síndico essa fiscalização, exceto em caso de emergência. A gente vai falar mais um pouquinho sobre obra, porque eu tenho visto muitos prédios fazendo a própria obra e deve ter sido uma convenção eles terem combinado, porque tem vários prédios fazendo obra de fachada, enfim, se é possível. Mas vamos atender primeiro, nosso ouvinte está na linha, Augusto Angelim. Tudo bom? Como vai? Olá, como vai? Tudo bom? Tudo ótimo.
Eu quero parabenizar pela entrevista, um tema muito oportuno em qualquer momento. Hoje em dia que estamos muito mais em casa, fica mais oportuno ainda, principalmente que os humores das pessoas estão oscilando bastante. Quando o entrevistado falou da questão da medição do dosimetrímetro, eu queria só dar uma dica que tem aplicativos, quem tem iPhone, acho que qualquer smartphone, você baixa pelo app medidor de som, que tem vários apps que vão medir máxima, mínima, média, tem uns que filmam o local para dar fidedignaidade de onde você está apontando o seu celular para marcar o som. Fica muito fácil, é muito fidedigno isso. Só a dica que não é complicado e é gratuito. Ai, muito obrigada, viu, Augusto? Excelente lembrança do Augusto. É verdade, eu vi isso até numa reportagem, teve um caso, saiu há pouco tempo, de um deputado em São Paulo, que ele começou a fazer festas nesse período de Covid com muito barulho. E aí, uma vizinha, uma senhora que dava aula, estava dando aula à distância, ela começou a se incomodar muito, ia até muito tarde, aquilo atrapalhava demais a vida dela, e ela usou um aplicativo desse, que ela direcionou, marcou a quantidade de decibéis e filmou, mostrando a hora, para onde estava apontando, e serviu como prova. Bem lembrado, viu, Augusto? É um decibelímetro digital, né? Então, excelente lembrança do Augusto, muito obrigado, Augusto. Já milagres da tecnologia, né? Hoje em dia o celular faz quase tudo que a gente precisa. Então, esses aplicativos, de fato, são bem efetivos. É bom consultar os melhores, os mais assertivos, mas eu sei sim que tem aplicativos gratuitos com essa finalidade, bastante assertivos, e dependendo da captação do seu celular, ele consegue medir com exatidão a quantidade de decibéis que, de fato, está chegando na sua residência, porque a medição é essa. Não é a quantidade de decibéis que ele está emitindo. O que importa é a quantidade de decibéis que está chegando para a sua residência. E aí, verificando que, de fato, no âmbito da sua residência, dentro da sua casa, do seu conforto, esse barulho está chegando em uma amplitude excessiva, cabe sim uma reparação, cabe inclusive penalidade dentro do condomínio. Muito bem, a gente vai agora para o intervalo, viu, Saulo? Zé Silva está aqui implacável, como sempre. Ele marca muito difícil. Muito, né? Nossa Senhora. Já pensou Zé Silva síndico? Já pensou? Ele disse que não vai de jeito nenhum. Olha, a gente vai para o intervalo. Você fica aí, tá bom, Saulo? Maravilha. Tá Pronto. Certo. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Estamos de volta hoje na linha comigo, batendo um papo e te dando diversas dúvidas. Como disse nossa ouvinte Gal, dia de confusão. Saulo Daniel Lopes, advogado, professor, estamos falando sobre direito condominial. Deixa eu tirar logo aqui a dúvida de um ouvinte, a gente falou isso no primeiro bloco, mas é sempre bom relembrar. Ela pergunta o seguinte: boa tarde, o mandato de síndico que terminará em agosto estará prorrogado até outubro? É automático? Prorrogado automático. Disposição legal, prorrogado até o dia 30 de outubro. Pode ser que haja nova prorrogação. 30 de outubro é um prazo previsto para que se retomem as atividades, pelo menos a partir do que eu já estou chamando de novo normal. Né? Mas, a princípio, por disposição da nova lei da pandemia, né? A 14.010, fica prorrogado até o dia 30 de outubro. Muito bem, todos os mandatos que se encerrariam a partir de 20 de março ficam prorrogados até o dia 30 de outubro. Não só agora. No caso dela específica, em agosto, ela já sabe que pode prorrogar até outubro. A gente tem Maria na linha 3. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Tudo bem, minha querida? Tudo bom, como vai? É Cristina, né? Isso. Cristina, aproveitando que ele é síndico, né? Do sindicato. Não, ele é advogado, especialista em direito condominial. Sim, o que eu quero falar é que, já que está falando de condomínio, essas coisas, eu queria fazer um apelo, por favor. Sim, pode fazer. Me dê essa oportunidade. Eu trabalhava de diarista e não estou trabalhando por causa da pandemia, entendeu?
Mas eu quero deixar bem claro esse apelo. Gente, eu preciso desse trabalho, me ajudem aí, porque eu tenho teste recente que eu consegui, entendeu? Eu estou saudável, eu tenho cuidado, moro eu e um neto de 12 anos, eu tenho casa, aluguel, água e luz para me pagar, eu recebo a cesta básica que é dada pela escola de meu neto, escola municipal, entendeu? Eu não posso viver da maneira que eu estou vivendo. Eu não durmo de noite mais, porque eu não tenho como pagar minhas contas. As pessoas vindo na minha porta. Gente, me ajude aí, eu quero um trabalho. Deixa seu telefone aí, eu vou pegar com o Zé Silva. Você está ouvindo ainda? Pode passar o telefone? Ouvindo, eu tô Me diga seu telefone, Maria. Eu vou passar agora, por favor. Sim. Viu? Eu tenho carta de referência, se for fixo, eu aceito. Eu tenho referências, eu tenho muita coisa, mas eu não tenho uma oportunidade agora, Vá, na diga. pandemia. Diga. 98714 3911. Pronto, já anotado aqui. Pronto, Maria, vai conseguir, viu? 98714 3911. Quem estiver precisando, puder ajudar, tiver uma indicação, a gente vai fazendo essa ligação aqui para você. Saulo, temos mais perguntas aqui, viu? Vamos lá. Boa tarde. Em relação a cada residência, você tem um vizinho que mora na casa ao lado, parede com parede, está tudo em silêncio. Aí o cidadão, todos os dias, acorda e bota o som alto. E quando questionado, ele diz que está na casa dele. Você liga para 156 e nada. O que fazer? O barulho é tão alto que ninguém consegue assistir uma televisão dentro de casa e vai o dia todo assim, principalmente final de semana. O que fazer? É Tiago da Lapinha. Pronto, Tiago. Entra na mesma regra que a gente respondeu agora há pouco. O fato de estar na sua casa não lhe dá direitos absolutos para você fazer exatamente o que você quiser. Há normas a serem respeitadas. E uma dessas normas é efetivamente a norma do silêncio. É a lei dos limites de decibéis que uma pessoa pode praticar, inclusive dentro da própria casa. Ela não pode incomodar vizinhos com ruídos, com barulhos, acima do limite permitido pela lei. Em Salvador, eu citei agora há pouco, o limite é entre 7 e 10 da noite, 7 da manhã e 10 da noite, ou seja, durante o dia, durante o horário comercial, esse limite é de 70 decibéis. Entre 10 e 7 da manhã, 10 da noite e 7 da manhã, o limite é 60 decibéis. Um ouvinte agora há pouco recomendou a hipótese de aplicativos. Existem aplicativos que medem decibéis e que filmam ao mesmo tempo. Você pode fazer isso, inclusive apurando e registrando, printando tela da sua medição. Ele filma na hora, Filma, exatamente. Aponta diretamente para o lugar onde o ruído está sendo produzido. E, a partir daí, você tem algumas medidas a ser feitas. Você pode notificar ele formalmente, dizendo, se você não parar, vão ter que adotar medidas legais. Você pode passar isso aí para a administração do condomínio, que a administração do condomínio tem a prerrogativa de aplicar penalidades, de notificar ele, de aplicar uma advertência, aplicar multa em caso de reincidência. Ou, em último caso, você pode recorrer ao Poder Judiciário, pedindo que imponha a ele uma obrigação de fazer, inclusive multa, no caso dele voltar a importunar nesse sentido. Tem uma outra pergunta aqui, eu vou fazer, porque eu sei que você tem condições de dar a resposta. Vai fugir do tema, mas eu já sei todas as suas especialidades. E ele diz aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, até para falar. É Leda que está perguntando. Boa tarde, Cristina. Sei que o assunto não tem nada com o meu problema, mas vocês entendem mais do que eu. Eu não, mas Saulo entende, viu? Estou recebendo ligação de uma revista que há muitos anos já cancelei. Eles me ligam pedindo o número do cartão e a data de vencimento para efetivar o cancelamento. É correto isso? Não, você não deve fornecer nenhum tipo de dado pessoal. Aliás, eles é que têm que fornecer para você. O seu cancelamento você tem direito a qualquer momento. Você pode ligar para eles e dizer, eu quero cancelar. Você não tem essa obrigação de, uma vez recebendo a ligação, fornecer nenhum dado pessoal. Isso tem muita cara, eu não estou cravando, mas isso tem muita aparência de fraude. Nunca dê número do seu cartão, código de segurança, validade, sobretudo quando alguém liga para você. Tá? Quando você está ligando para a pessoa, para um órgão, você já se inteirou, já apurou
sobre a procedência daquela revista, você sabe que está ligando exatamente para um número correto, divulgado no site, quer fazer uma compra, as compras online muitas vezes demandam, sim, o fornecimento desse tipo de informações. Mas se tem alguém ligando para você, a recomendação de todos os órgãos consumeristas é nunca forneça dados pessoais. Se ela quiser cancelar, ela diz e você confirma. Você diz para ela, não, diga você qual é o meu cartão, se tiver certo, eu confirmo. Isso pode ser feito. Isso é uma indução para que, de fato, você confirme se aquela pessoa tem seus dados ou não. A gente tem Alberto na linha 3. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou síndico de um pequeno apartamento que fica num conjunto residencial, com 16 apartamentos por bloco, e nós temos uma convenção antiga que estabelece limitação para a criação de cachorro. Na verdade, ele faz referência de que só seria permitido cães de pequeno porte e restrição ao tipo de condução, tem que ser levado pela guia, etc. Só que um dos apartamentos foi comprado agora por um morador novo e trouxe consigo um pitbull. É um apartamento de 59 metros quadrados. Imagine, um pitbull um apartamento de 59 metros quadrados. Então eu gostaria de saber se o fator restritivo que no passado nós colocamos em detalhe na convenção, se realmente isso tem validade e permanece válido ainda. Muito obrigado. Obrigada, Alberto. Vamos lá. Gonçalo Vamos mesmo. lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. A convenção proíbe animais de médio e grande porte. E a convenção que ele já sinaliza que é uma convenção antiga. Antiga, perfeito. E aí tem um dos condôminos que tem um pitbull. Que chegou, é mais novo, ele comprou, alugou esse apartamento, enfim, e trouxe com ele agora um cachorro que é de grande porte e o apartamento seria pequeno. Se essa convenção antiga, esse fator restritivo que eles criaram na época da convenção antiga, se ainda é válido ou isso já mudou? Perfeitamente. Olha só. Os parâmetros jurisprudenciais, ou seja, o comportamento das decisões, sobretudo dos tribunais superiores, tem apontado num seguinte sentido, é que se a restrição for uma restrição genérica, não pode cachorro assim, e ponto. Essa restrição é inconstitucional. Pode haver restrição a animais? Pode. A restrição pode acontecer, ela só não pode ser genérica. Por exemplo, não pode cachorro. Isso é uma restrição que hoje é considerada ilícita, é considerada inconstitucional. Ou até não pode cachorro de grande porte, também é considerado ilícita. Por quê? Porque há muitos cachorros de grande porte que são extremamente dóceis e, inclusive, muito menos barulhentos do que cachorros de pequeno porte e que são adaptáveis a ambientes pequenos. Não é esse o parâmetro exato. Acontece que pode ser restringido a circulação desses animais. Embora você não possa proibir que a pessoa tenha o animal, você pode restringir. Que tipo de medida? Esse animal só pode circular no colo e de focinheira. A gente tem visto muitas decisões considerando esse tipo de restrição legal, legítima e constitucional, desde que prevista no regulamento interno, no regimento interno e na convenção. Tá? Medidas restritivas podem ser adotadas, obviamente, com fundamentação. Medidas proibitivas, de modo genérico, elas têm sido entendidas como ilegais. Tá? Proibir só por proibir médio e grande porte, isso eu não recomendo que você leve a cabo, ainda que tenha previsão no regimento interno. O que ele pode fazer? Assim, já que pode ter essa restrição na circulação, isso tem que estar lá nas regras. O que ele deve fazer a partir de agora? Normalmente, essas convenções, mesmo antigas, elas têm medidas restritivas até para cachorros que, em tese, seriam permitidos. Antigamente, o comportamento dos juízes, de fato, aceitava todas essas previsões. Hoje, a gente tem flexibilizado um pouco mais. Mas, mesmo essas convenções previam assim, só pode cachorro pequeno. E esses cachorros pequenos devem estar na coleira, devem estar assim, devem estar desse modo, com certas especificações. Proibições são diferentes de restrições. A restrição pode cachorro, mas não pode de qualquer jeito. Não pode cachorro no elevador, por exemplo, sentar no colo.
Então, normalmente essas disposições estão lá. Se não estiverem, o que a gente recomenda é tentar fazer uma reforma de estatuto, ou uma reforma de regimento, uma reforma de convenção, desde que seja possível atingir o quórum. Existem outras técnicas que a gente faz para atingir o quórum necessário para a votação, mas possivelmente me parece que é uma convenção que precisa já de uma reforma e de uma adaptação, até para que não haja nenhum tipo de inconformidade com a realidade. Diz o ditado antigo que se o direito desconsidera a realidade tende a desconsiderar o direito. Então, não adianta você ter uma lei que não aplica, uma norma interna que não se aplica. É bom ter uma norma que, de fato, reflita a necessidade dos condôminos e de uma forma que você possa aplicar. Cabe, então, tentar verificar formas de reforma desse regulamento, desse regimento interno e dessa convenção. E como a gente estava falando no começo do programa, esse é o momento, ele deve esperar, ele consegue fazer essa reforma, ou ele pode mexer só nesse quesito do regimento, porque acha que é emergencial, já que está incomodando diversas pessoas no condomínio? Bem, não acho que esse é momento para já colocar em votação uma mudança completa de regimento, tá? Nem uma mudança completa de convenção, porque isso demanda uma assembleia relativamente longa, porque essa assembleia, ou esse novo instrumento tem que ser mandado previamente para os condôminos, tem que ser aprovado, eventuais emendas, discussões, discordâncias são colocadas em pauta. Então é uma assembleia normalmente longa, demorada e muitas vezes chata de se presidir. Isso não dá para ser feito por meio virtual, quer dizer, até dá, mas vai ser extremamente desgastante e difícil de presidir por meio virtual. Já é fisicamente, virtual vai ser ainda pior. Então eu recomendo que nesse período ele vá administrando da forma como era feito anteriormente, sabendo que a simples proibição não pode ser feita, mas podem ser feitas limitações, colocação de focinheira, até pelo caráter em tese agressivo do cachorro, coleira, andar no colo, tudo isso pode ser imposto ao morador. Tá? E na primeira oportunidade subsequente, que se tente fazer de fato uma reforma que contemple essas possibilidades e essa regulação acerca do direito de ter animais. Muito bem. Gal, que falou das confusões, ela diz: em relação a vizinho com barulho, eu desisti de assistir televisão. Eu nem tenho mais TV há 5 anos, pois eu só via televisão no final de semana. Era quando eu estava em casa, mas simplesmente não dava para escutar nada. Gal, converse com o seu vizinho, quem sabe. Mas tem outra pergunta aqui. Boa tarde. Pela lei do condomínio onde eu moro, não se pode ter objetos na área externa. Porém, isso não é a realidade. Minha vizinha reclamou da sapateira que tenho e recebemos notificação. Logo cobrei ao síndico e à administradora que todos também retirem seus objetos da área externa e informei que logo após isso acontecer, eu retiraria a sapateira. Tomei a medida correta? A rigor, você não pode se excusar, se desculpar, se omitir e se recusar de cumprir o regulamento só porque outros não estão cumprindo. Você deve cumprir o regulamento. De fato, você percebeu que é uma medida ilícita, que de fato a norma regulamentar, a norma interna, prevê que não deve ter essa sapateira, o correto é de fato você retirar. Em paralelo, que você promova as suas reivindicações, que você cobre e que você tente advertir o condomínio que você pode estar sofrendo uma postura discriminatória. Que o mesmo trato que não se é dado para você não é dispensado aos outros. E isso, em situações mais agressivas, pode inclusive ensejar um dano moral contra você, tá? Pode ensejar um tratamento diferenciado a situações que são igualitárias. Então, você deve cumprir o regulamento. O meu primeiro conselho é sempre nesse sentido. Cumpra o regulamento e exija que o mesmo tratamento seja dado a outras pessoas sob pena de configuração, inclusive um dano moral, uma discriminação ilícita. Muito bem. Olha, Saulo, a gente vai ter informações agora, direto da redação, e a gente já volta, viu? Metron Informa. Ótimo. Metro1.com.br informa. Os motoristas por aplicativo da Bahia organizam para esta quinta-feira uma carreata na Avenida Paralela. O objetivo é prorrogar o prazo para pagamento do IPVA, assim como aconteceu para os transportes escolares.
Segundo publicação do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia, o protesto está marcado para acontecer às 9 horas da manhã, com trajeto saindo do CAB em direção à porta da Governadoria. E mais, o Ministério da Defesa encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em razão de suas declarações no último sábado, na qual apontou que o Exército está se associando a um genocídio no país, em referência à gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, além de críticas à pasta da saúde. A representação é assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e pelo comandante do Exército, Edson Pujol. Leia essas e outras notícias no metro1.com.br. Camille Martinho para o Metrópole Serviço. Obrigada, Camille, pelas informações. E na linha ainda comigo aqui, Saulo Daniel Lopes, que é advogado, professor. Estamos falando sobre direito condominial. Zé Silva já me olhou, me deu uns minutinhos a mais, então a gente já vai trabalhando, né, com esse tempo. Eu finjo que não vejo o Zé, não tenho como, ele está bem de frente para mim. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, que é uma curiosidade. Eu quero saber se o condomínio, ele vai ficar completamente diferente, ou vou ter grandes mudanças depois desse estado de exceção, dessa pandemia toda. Você acha que muda muita coisa nas relações dos condomínios, nas regras de condomínio, nas assembleias? Minha amiga, o mundo está diferente. O mundo que a gente vai enfrentar doravante daqui por diante é um mundo diferente, é um mundo com algumas transformações. As relações humanas vão mudar. Hoje se fala em todo mundo a expressão new normal, o novo normal. Há um novo parâmetro agora sobre o que é normal. Eu entendo que máscaras vão ser uma realidade por muito tempo, pelo menos é o meu palpite, é o meu sentimento hoje. Então, álcool gel é algo que vai andar próximo da gente por muito tempo. Restrição de número de pessoas, ainda por muito tempo, acredito que isso vai alcançar. Academias vão ser um por vez, um número limitado. Então, algumas restrições, algumas medidas, acho que vão perdurar por algum tempo, sim. Pelo menos até que venha uma vacina devidamente comprovada. E, com fé em Deus, a gente crê que isso vai, em pouco tempo, surgir. Mas, pelo menos por algum tempo, ainda depois da reabertura, depois da retomada das atividades civis, de fato, a gente ainda vai enfrentar algumas restrições. É no que eu acredito, porque essas relações humanas daqui por diante vão ser substancialmente alteradas pelo desejo de proteção, pela relação com segurança. Tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Moro numa associação e um dia um morador mudou-se, estão alugando sua casa, assim, nessa pandemia, para fazer festas com muita gente, gritaria, confusão. O que eu devo fazer? A primeira coisa, você deve notificar as autoridades. Esse tipo de ajuntamento, esse tipo de aglomeração é hoje proibida por lei. Você deve notificar órgãos da prefeitura prontos para fiscalização, que você pode acioná-los, você pode, inclusive, em uma delegacia mais próxima, assim, informar a existência desse tipo de ajuntamento. Essas pessoas podem ser punidas de modo, dos mais diversos modos, administrativo. Se você está dizendo que é uma associação de moradores, possivelmente você está falando de um loteamento, cabe à presidência dessa associação, inclusive, tomar medidas de restritivas e punitivas contra esse tipo de associado, contra esse tipo de morador. Agora não tem jeito, acabou mesmo. Zé Silva, implacavelmente. Driblar ele é mais difícil do que driblar um zagueiro de seleção, né? Muito mais. Thiago Silva, nada, gente. Dedé do Vasco, nem pensar. Fichinha para Zé Silva. Ele corta mesmo, gente. Implacável. Saulo, só tenho a lhe agradecer demais. Fiquei muito feliz. Foi um aprendizado, como sempre. Enche meu coração. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu é que tenho muito lhe agradecer pela oportunidade. Sempre a gente sai com sensações de dever cumprido, com a alma regozijante, por essa prestação de serviço. É um momento de solidariedade, um momento de prestar, de entregar aquilo que a gente tem. E que bom que você me dá essa oportunidade, nos dá essa oportunidade na nossa cidade, esse serviço tão bem prestado. Muito obrigado e parabéns, como sempre. Um beijo enorme. Um beijo no coração.
Um beijo para você que participou aqui com a gente. Não posso falar mais nada, que Zé Silva vai brigar comigo. Sim, agora a gente segue. Logo depois do intervalo, teremos o Metrópole Saúde. Vamos conversar com o Marcelo Portocarreiro, que é médico, cirurgião, plástico. Vamos falar sobre tanto as cirurgias eletivas quanto as não eletivas, que tem muita coisa para falar mesmo, viu? Você liga para cá, manda a sua pergunta pelo WhatsApp. Agora vamos para o intervalo. Até já. Você ouviu Metrópole Serviço, a Rádio Metrópole, a